Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Normando e trabalho com a disciplina de estatística. Então nós vamos abordar como nosso tema inicial distribuição de frequências, tá? E esse tema ele acaba tendo importância para o pesquisador, né? Vou botar aqui, pronto, distribuição, já que assim, coletar dados exige um certo esforço por parte do pesquisador, principalmente o pesquisador social, né? Já que ele está buscando ampliar conhecimento sobre o comportamento humano, em geral, né? Isso serve para qualquer área. Então, há uma série de maneiras de os dados serem coletados e trabalhados e posteriormente apresentados. Uma dessas maneiras é a distribuição de frequências, que é o que a gente vai abordar aqui, tá? Então, esses dados em geral, essa forma de apresentação de dados, né, é uma maneira bastante eficiente, principalmente quando a gente tem uma quantidade grande de informações para trabalhar, tá? E a construção desse tipo de tabela, né, às vezes demanda algumas dúvidas por aí. Então, é um tipo de tabela, como eu falei, onde a gente vai agrupar dados, né, e distribuir esses dados em classes. Leia-se classe como intervalo, tá? Então, eu tenho distribuições intervaladas e não intervaladas, ou seja, sem intervalos de classe, com intervalos de classe, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora é ver o passo a passo, o detalhamento de como essa construção é feita. Então, para compreender, né, como essa distribuição é criada, nós vamos pegar um exemplo, nós vamos ver isso, vamos discutir o ponto de vista prático logo, que é o que interessa, tá? E aí eu fiz o seguinte, eu coletei aí 80 notas de estudantes aí no ano passado, né? Então, numa turma que eu tinha aí de 80 pessoas, eu coletei as notas numa determinada prova, tá? E os resultados foram esse aí. Tá? Aquele que tirou nota mais baixa tirou 54, contando numa escala de 0 a 100, o que tirou nota mais alta, os que tiraram notas mais altas tiraram notas iguais a 99. Então, observando isso aí, fica difícil ver aí qual é a média de notas da turma, como é que essa turma em geral se comporta, tá? Então, a gente vai pegar esses dados e organizar, tá? Na forma de tabela. Nós já vimos anteriormente tabelas e gráficos, né? E a distribuição de frequências é uma tabela específica que a gente cria. Então, a grande questão é como é que eu posso organizar isso aqui de uma forma mais palatável, de forma que eu possa tirar mais conclusões acerca desses dados, tá? Então, eu vou precisar de alguns parâmetros, de algumas informações básicas para poder construir essa tabela. Primeira coisa que eu tenho que saber é a amplitude da minha amostra. A amplitude da amostra nada mais é do que eu saber a diferença entre o maior valor e o menor valor, tá? Então, eu vou fazer aqui, quando eu quero a amplitude da amostra, eu vou ver quem tirou a maior nota, caso 99, tá aqui, e vou ver aquele que tirou a menor nota, 54, e vou fazer a diferença entre as duas coisas. Então, você pode perceber que a diferença entre o maior valor e o menor valor é 45 pontos, tá? Então, eu posso dizer que a amplitude da amostra, ou seja, o quanto a amostra varia, né, entre o maior e o menor valor, é de 45 pontos. A quantidade de classes não é algo também aleatório. Quando você vê a distribuição de frequências e você vê a quantidade de classes, a quantidade de linhas, digamos assim, de informação que a tabela vai ter, a quantidade de subdivisões,
ela não é aleatória, existe um parâmetro, melhor, existem várias formas de calcular esse parâmetro. Eu adoto sempre o parâmetro mais simples, que é o da raiz quadrada, que assim como os outros tem uma efetividade significativa, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar a raiz quadrada da quantidade de dados que nós temos. Então, você pode perceber que nós temos 80 notas aqui, tá? Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 80, certo? Vou tirar a raiz quadrada de 80. No valor exato, a raiz quadrada de 80 dá 8,9, só que quantidade de classe é um valor que precisa ser discreto, né? E aí a gente fecha esse valor em 9, arredonda esse valor para 9, tá? Uma vez que eu sei o quanto a minha tabela tem, ou quantos meus dados têm de amplitude e quantas classes eu vou criar, eu vou diluir esse resultado nas classes. Ou seja, a amplitude da classe, o tamanho da classe, né, é a divisão dos dois valores anteriores, ou seja, cada classe vai ter uma diferença de 5 pontos. Ok? Então, antes de construir qualquer distribuição, eu preciso desses 3 valores aqui, tá? Para construir a tabela. E aí, depois de ter esses 3 valores, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o menor valor, 54, e vou somar o menor à amplitude de classe que nós encontramos aqui, que é 5, tá? Então, aqui vem um parêntese que é necessário fazer, que é importante. Veja que eu estou usando esse tipo de intervalo aqui. O que ele diz? Que o da esquerda, o limite inferior, ele está incluso e o da direita não. Então, no caso, aí a minha amostra vai de 54 até 58,9999, mas não entra o 59. O 59 entra na classe seguinte. Então, como a minha tabela tem 9 classes, 54 mais H para todas as classes. Então, 54 mais 5, 59. Aí eu sigo a regra, o limite inferior mais o H. O limite superior aqui, que não está incluso, né, nessa primeira linha, vai ser o incluso na segunda linha. Então, 59 mais 5, né, o limite inferior sempre mais amplitude, 59 mais 5, 64 mais 5, e assim sucessivamente. Essa questão do intervalo, ela é relativamente aleatória. Você pode escolher o intervalo que mais lhe convier. Eu costumo utilizar esse intervalo aqui porque ele é mais frequente nos livros brasileiros, tá? Se você pega, por exemplo, o Levin, que é um dos livros que a gente usa dentro da disciplina para cursos de ciências humanas, né, ele usa mais o intervalo aberto dos dois lados, mas isso é uma convenção de cada autor, então não tem muito que se preocupar. Então eu vou usar mais essa convenção aqui, tá? O da esquerda ele está incluso e o da direita não, certo? Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. E assim eu vou somando. A gente vai trabalhar em geral na construção de tabelas onde a amplitude ela é constante. Mas pode acontecer de você pegar distribuições de frequências onde essa amplitude é variável. Isso vai depender do tipo de variável que você está trabalhando, tá? Mas em geral esses intervalos de classe eles são flexíveis, mas para efeitos de curso a gente usa eles como constante para que você possa construir, tá? Então você soma, só recapitulando, pega o primeiro valor, que é o menor valor da tabela, vamos voltar lá na tabela, 54, ok? E vai sempre somando a amplitude que nós encontramos aqui, que é 5. Então você vai formando o segundo limite, aqui à esquerda os limites inferiores e à direita os limites superiores. Tá? Lá na última eu fiz uma anotação um pouco diferente, porque perceba que os dados terminam em 99.
E como a amplitude, com o cálculo da amplitude fecha tudo bonitinho, para ele não ficar excluso e ter as 9 classes, eu apenas fechei. Então, nessa última classe, ele também está incluso. Tá? Então, e aí eu coloco uma linha adicional, que é a linha do somatório. Então, aí estão construídas as classes em uma distribuição de frequência. Ok? Só que, veja, as classes, eu estou só identificando a variável, que nesse caso são notas. A partir de agora, a gente vai definir efetivamente, tá, as frequências. Então, nós vamos partir, né, para a frequência absoluta. Está aqui. O que é a frequência absoluta? Né? A frequência absoluta é o quanto efetivamente de pessoas tem inclusas em cada classe. Entenda que cada nota daquela é um cristão, né, um aluno, é uma pessoa que fez uma prova e tirou um resultado. Então, de todos esses resultados aqui, né, cada um é uma pessoa. Então, cada frequência é uma pessoa. Então, eu fiz uma divisão aqui, só para vocês entenderem. Eu peguei aqueles números lá, esses números aqui, e separei dentro dos intervalos que ele mencionou. Então, quem tirou nota entre 54 e 59, perceba que vai só até o 58. 59 não está incluso. Então, você conta quantas pessoas tiraram essas notas. Então, você vem aqui 1, 2, 3 e conta, e você vê que tem 13 pessoas. Tá? Depois de todos aqueles números, você vai pegar quem tirou de 59 a 63, né? Que no caso 64 não entra. Então, você separa de 59 a 63, você vai contar 11 pessoas, e aí para cá vem o 11. Nota 64 até nota 69, né? No caso 68, porque o 69 não entra. Conta de novo, também dá 11 pessoas. E assim você vai fazendo com todas as classes. Perceba que aqui o trabalho é uma mera separação e contagem. Eu fui lá na tabela, lá naquele hall de dados que a gente tinha anteriormente, esses aí. Peguei todos eles e saí separando só dentro dos limites que eu preciso. E contei quantos tinham. Então, quem tirou uma nota entre 54 e 58, né, que o 59 não entra, repetindo, foram 13 pessoas que tiraram notas dentro desse intervalo. 11 pessoas tiraram notas entre 59 e 64, e assim sucessivamente. E lá no último, perceba que não teve diferença, eu apenas incluí o 99 na história. Então, eu tenho um total aqui de 10 pessoas. E aí, o primeiro preenchimento do somatório vem aqui. Perceba que se eu estou me referindo às pessoas que fizeram a prova, quando eu somo todo mundo, tem que dar a quantidade de dados lá que nós temos. Eu tenho 80 notas. E dentro dessas 80 notas, tem que aparecer 80 pessoas aqui. Tá? Então, essa frequência aí é a quantidade efetiva, é o número absoluto de pessoas por cada intervalo. E aqui é o mero ordenamento, primeira classe, segunda, terceira, por aí vai. Tá? Então, é dessa maneira que a gente constrói a frequência absoluta. Vamos partir agora para o acumulado. Tá? As frequências acumuladas. Então, como o próprio nome diz, acumulado, né, quando eu estou analisando o comportamento de um grupo. É o número total de casos que vai ocorrer desde onde eu quero até onde eu quero. Então, por exemplo, quantas pessoas tiraram nota entre 54 e 74? Eu venho aqui, vejo que foram 43 pessoas. Mas como é que eu chego nesse valor? Então, como o próprio nome diz, acumulado, você vai pegar tudo que tem e sair acumulando. Acumulando em matemática é somando. Tá? Então, veja que a frequência absoluta está repetida aí, a coluna, certo? E nós estamos criando o acumulado. Então, a primeira coluna eu não tenho que acumular, então ela se repete.
13 pessoas, entre 54 e 59, já que 54 é o valor mínimo. Quando eu junto a primeira com a segunda, eu já tenho 24 pessoas. 13 mais 11, 24. Depois 24 mais 11, 35. E assim eu vou fazendo. Em cada linha eu vou acumulando, eu vou somando todas as anteriores. Claro que para efeito de prova, você não precisa, em geral não se cobra que você mostre tudo isso aqui, simplesmente você coloca os valores, tá? Então 13, aí 13 com 11, 24, 24 com mais 11, 35, 35 com mais 8, 43 e assim sucessivamente. E é lógico que o último termo da frequência acumulada, ele tem que bater com o resultado total. Se ele não bater, houve alguma falha de cálculo aí em alguma parte do processo, tá? Então, em síntese, está aí a frequência acumulada construída. Essas duas são basicamente as mais importantes, mas aí vem outras que a gente acaba criando para sabermos como algumas questões vão funcionar em termos percentuais. Então, eu tenho classificações aí, né, que são as classes, ou melhor, as frequências relativas, né? E o que é a frequência relativa? Como você pode ver aqui, a frequência relativa é como a parte tem o seu papel no todo, qual é a representação da parte no todo. Então você pega o FI e divide pelo somatório. Nós fizemos as contas aqui para você acompanhar, ó, 13 por 80, 11 por 80, aí aqui repete, então eu não repeti a conta, mas está aqui, 8 por 80, 9 por 80, o que foi que eu fiz? Eu peguei cada parte, cada valor e dividi pelo todo, que é 80. Então isso aqui vai representar qual é a fração que aquela parte representa no todo, tá? E aí, claro, frequência relativa remete-se diretamente à frequência absoluta, ok? Do mesmo jeito que eu tenho a frequência absoluta acumulada, eu vou ter a frequência relativa acumulada. E um detalhe anterior, veja que quando você soma todas as partes, tem que dar 100%, ou seja, tem que dar 1 essa soma, tá? Então, quando você somar tudo isso aqui, o resultado é 1. Você pode fazer as contas aí e fazer essa análise. Outra coisa, o acumulado. Então, o mesmo raciocínio para todo acumulado, é sair acumulando. Então, vamos voltar aqui para absoluto. 13 com mais 11, 24. 24 com mais 11, 35. Com mais 8, 43. E assim eu fui fazendo a soma. Mesmo raciocínio aqui. Primeiro não tem o que acumular, se repete. Então, soma 0,1625 com 0,1375, dá 0,30. Com mais 0,1375, com mais 0,10, e assim você vai somando. Perceba que, mais uma vez, o resultado é 1. Tá? E tem que dar 1, porque o todo da amostra seria 80 dividido por 80. Tá? Temos a frequência percentual, ou seja, é meramente pegar a frequência relativa e escrever em linguagem percentual. Como é que você faz isso? Multiplica por 100%. Certo? Você multiplica isso por 100%. Então, eu peguei toda a frequência relativa, tá? Se você tiver dúvida como foi calculada essa frequência relativa, você volta aí o vídeo e analisa, tá? Mas simplesmente peguei o resultado e multipliquei por 100%. Então, 0,1625% dá 16,25%, 0,375%, 3,75%, 0,10% dá 10% e assim sucessivamente. Tá? Basta pegar a frequência relativa, está aqui o informativo, e multiplicar por 100%. Ok? E o percentual acumulado, mesma coisa, certo? Mesma coisa. Tudo que é acumulado é soma. Então, 16,25, né? 16,25
com mais 13,75, ou então você pega o relativo acumulado e multiplica por 100%, dá o mesmo resultado. Mas perceba que eu peguei 16,25, repeti, peguei 16,25, somei com 13,75, deu 30, com 13,75, e assim eu fui somando, eu fui acumulando, está aqui o valor. E essa última coluna é uma coluna importantíssima, principalmente quando a gente for falar de medidas centrais. Nós temos aqui o ponto médio da classe. O que é o ponto médio? É a média dos limites da classe. Então eu vou pegar cada classe, 54, 59, vou tirar o ponto médio, ou seja, a média, 54 mais 59 dividido por 2, dá isso aqui. 59 mais 64 dividido por 2, dá isso aqui. E aí você vai tirando os pontos médios. Se você fosse apegar o termo, fica fácil. Ponto médio da classe. Então você vai pegar a classe e ver quem está no meio. Como é que eu descubro quem está no meio? É tirando a média dos dois valores. Essa aqui você não precisa ter o somatório. Ok? E está aí a sua distribuição completa. Então, perceba que a gente transitou desde aqueles dados iniciais lá. Vamos voltar aqui. Perceba que a gente saiu desse conjunto de dados, tá? Onde fica difícil ter algum posicionamento sobre os dados, até isso aqui. Então isso aqui me dá muita informação de forma imediata. Quantos alunos tiraram entre 64 e 69? 11 alunos. Quanto eles representam do todo? 13,75% do todo. Tá? Então perceba que esse 0,1375 é a forma nominal, é a forma unitária, desculpe, e aqui é a forma percentual, escrever o mesmo resultado. Tá? Quantas pessoas tiraram entre 89 e 64? 6 pessoas, 7,5% do todo. E assim você pode tirar uma série de informações importantes e inclusive contabilizar e escrever o gráfico dessa tabela, ok? Então, é importante que você construa, que você aprenda a construir essa distribuição, porque às vezes, por mais que você tenha o Excel para trabalhar, né, às vezes você precisa efetivamente, né, construir esses dados aí, ok? E vai vir na sequência alguns vídeos sobre medida central. E aí você acompanha que vai ser com base nessa tabela aí que a gente criou. Até lá, um forte abraço.